Olá pessoal, novamente gravando o vídeo aqui. Agora vamos resolver a questão 139 da prova amarela do Enem de 2021. Então ela diz mais ou menos assim: uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 5 pedras ornamentais distintas, certo? Agora a pergunta é: a quantidade de fantasias com materiais diferentes que essa pessoa pode produzir é representada por qual das expressões abaixo? Vejam bem, ela tem que usar 2 tipos de tecidos. No entanto, ela tem à disposição 6 tecidos diferentes. Nesta fantasia, ela vai usar 5 tipos distintos de pedras ornamentais. No entanto, ela tem à disposição 15 pedras ornamentais distintas. Por que eu frisei isso? Porque esse é o detalhe mais importante que tem aí dentro da nossa atividade, tá? Nós temos mais candidatos do que vagas, ou seja, vamos utilizar apenas 2 tipos de tecidos e temos 6 tipos de tecidos diferentes. Vamos utilizar 5 pedras ornamentais e temos 15 pedras ornamentais diferentes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente perceber o seguinte, ó. Vejam comigo. Imagine que ela vai escolher 2 tipos de tecido. Ela vai escolher, por exemplo, jeans e seda. Jeans e seda, certo? Ela pode escolher primeiro o jeans, depois a seda. Ou então, ela pode escolher primeiro a seda, depois o jeans. Vai fazer diferença no resultado final, no produto final, se ela escolher primeiro seda ou primeiro jeans? Não, não vai fazer. Esse é outro ponto fundamental, tá? Por quê? Porque se a ordem dos elementos que a gente escolhe interfere no resultado final, isso é uma coisa. Se não interfere, é outra coisa. Mas o que significam essas coisas? Então, essa atividade aqui nós vamos resolver através de análise combinatória, tá? E dentro da análise combinatória, nós vamos utilizar a combinação simples, porque na combinação simples, a ordem dos elementos não importa. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, vamos aproveitar e vamos relembrar um pouquinho sobre o que significa a fórmula da combinação simples, tá? Então, a combinação simples, representado pela letra C, é N por P, onde esse N representa o total de possibilidades que a gente tem e o P representa o que nós vamos usar, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Qual é a conta para resolver isso? Então, este N, que é o número total de coisas que nós temos à nossa disposição. Por exemplo, lá nas pedras ornamentais, o N será o 6. Por que o 6? Porque nós temos 6 tipos de diferentes tecidos, tá? O P serão os 2 tipos de tecidos que nós vamos utilizar. Então, na combinação, é N fatorial dividido por P fatorial e aqui N menos P. Por que nós vamos utilizar combinação simples? Porque a ordem dos elementos não importa. Então, vamos escrever aqui, ó. A ordem não importa. Professor, mas e se a ordem importasse? Aí nós utilizaríamos um arranjo simples, beleza? E outra, a questão do simples é porque todos os elementos são distintos, tá? Então, por isso, combinação simples. Simples porque os elementos são todos distintos, beleza? Cada pedra é uma pedra diferente da outra. Mas agora vamos à resolução da nossa atividade. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar nos tecidos. Então, nós vamos ter 2 tipos de tecidos, certo? Agora,
Lá nas pedras ornamentais, nós vamos ter 5 nesta fantasia. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essas serão as nossas pedras ornamentais. Agora que nós já temos uma visão geral da nossa atividade, agora nós vamos começar a resolver. Então, vamos analisar o seguinte. Olha só. Nos tecidos, nós temos 2 vagas. Só que nós temos 6 tipos de tecidos diferentes. Por que essa informação ela é extremamente importante? Porque a partir daqui, nós vamos começar a tirar os nossos dados do problema. Então, eu tenho uma combinação de 6 tipos diferentes que serão agrupados de 2 em 2. Quando eu vou resolver esta combinação, eu vou achar todas as possibilidades que eu tenho para utilizar as 6 pedras diferentes, combinando elas de 2 em 2, certo? Isso só dos tecidos. Agora, nós vamos lá para as pedras ornamentais. Então, nas pedras ornamentais, o que é que nós temos? Nós temos também uma combinação de 15 pedras ornamentais que serão agrupadas de 5 em 5, certo? Com essa combinação, nós achamos todas as possibilidades que nós temos de arrumar ou de agrupar aquelas 15 pedras de todas as maneiras distintas de 5 em 5. Beleza? Agora veja bem. Pelo princípio fundamental da contagem, quando eu multiplico o número de opções, eu encontro o total de possibilidades. Então vejam comigo. Para utilizar todos os tecidos, eu tenho uma combinação de 6 por 2. Para encontrar todos os tipos que eu posso organizar aquelas pedras ornamentais, eu tenho uma combinação de 15 por 5. Então, para saber a maneira total, a quantidade total de maneiras que eu tenho de organizar esses tecidos e essas pedras ornamentais, se eu sei que os tecidos é uma combinação de 6 por 2 e pedras ornamentais é 15 por 5, basta fazer o quê? Basta multiplicar essas opções. Multiplicando as opções, eu encontro o total de possibilidades. É por isso que aqui no meio vai uma multiplicação. Aí a gente já mata a charada, né? Lá nós já vamos verificar que o único... Ah, não, tem 2 ali que estão se multiplicando. Mas a gente vai trabalhar então mais um pouquinho para verificar o resultado final. Então vamos lá. Olha lá em cima na fórmula. N fatorial. O que é o N? O N é o número total de é o número total de opções que eu tenho. Então, nesse caso dos tecidos, são 6 fatorial. Dividido por... O que significa o P? O P é de quantas em quantas elas serão organizadas. Então, dessas 6, eu vou agrupá-las de 2 em 2. Então, aqui vai ficar 2 fatorial, abre parênteses, N menos P. Então, aqui vai ficar 6 menos 2 fatorial. Certo? Vezes, agora vamos lá para a combinação para as pedras ornamentais. O N é o total de pedras que eu tenho. Então, é 15 fatorial. E aqui embaixo, P fatorial. De quantas maneiras eu vou organizá-las? De 5 em 5. E aqui, 15 menos 5 fatorial. Certo? Lembrando que aqui dentro do parênteses não é N fatorial menos P fatorial. É N menos P. Agora sim, posso simplificar aqui. Essa simplificação vai dar 6 fatorial dividido por 2 fatorial. E aqui, 6 menos 2, 4 fatorial. Vezes 15 fatorial dividido por 5 fatorial. 15 menos 5, 10 fatorial. Agora sim eu posso voltar lá para a minha questão e verificar o que
qual é a resposta verdadeira, tá? Então, se eu for olhar aqui em cima, eu vou ver que existem dois que estão se multiplicando, a letra A e a letra D, certo? Agora, veja bem, aqui em cima deu 6 fatorial dividido por 4 fatorial, 2 fatorial. Mas na minha resposta, deu o quê? Deu 6 fatorial dividido por 2 fatorial e 4 fatorial. O que é interessante a gente saber? É interessante a gente saber que 2 fatorial e 4 fatorial estão se multiplicando. Então, pode aparecer primeiro o 4 e depois o 2. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Então, pode ser 2 fatorial vezes 4 fatorial ou 4 fatorial vezes 2 fatorial. A mesma coisa acontece aqui com o 15 fatorial dividido por 5 fatorial e 10 fatorial. Desta forma, eu posso ter absoluta certeza que a resposta correta é a letra A.